Antes de chegar aos cinemas, Ari Aster começou no YouTube, dirigindo curtas de terror. Sua estreia no cinema veio com Hereditário, e logo em seguida com Midsommar, dois filmes que dividiram o público. Para alguns, clássicos modernos do terror, para outros, experiências estranhas demais para serem chamadas de entretenimento. Depois disso, ele tentou sair do gênero com Bolt Tem Medo e Eddington, filmes ambiciosos, cheios de nomes grandes, mas que deixaram claro uma coisa: Ari Aster é um diretor que brilha mesmo no horror, e quando se afasta dele, entra em um território tão experimental que poucos estão dispostos a acompanhar. Midsommar é diferente. Ele tem identidade própria, foge completamente do terror convencional e pode afastar quem espera sustos fáceis, mas, ao mesmo tempo, representa exatamente o que o terror contemporâneo faz de melhor: transformar desconforto em arte. A história acompanha Dani, uma jovem que está tentando continuar existindo depois de uma perda devastadora. Ela está emocionalmente à deriva, e o que torna isso ainda pior é que o relacionamento dela com Christian já vinha desgastado antes mesmo dessa tragédia. Ele parece preso entre a culpa e a falta de coragem. Não sabe ficar, mas também não sabe ir embora. E Dani, sem chão, se agarra no que tem. Quando surge a oportunidade de uma viagem à Suécia, para um festival tradicional em uma comunidade rural isolada, Christian e seus amigos enxergam isso como um rolê exótico, misturado com uma pesquisa acadêmica, turismo e escapismo. O convite vem através de Phil, um amigo sueco que fala daquela comunidade com carinho, como se fosse um lugar onde tudo faz sentido, onde as pessoas pertencem a algo maior. Dani acaba indo junto, e o que parecia uma viagem para mudar de ares, vira um mergulho num mundo que opera em outras regras. A comunidade recebe os visitantes com gentileza, hospitalidade e uma estética quase hipnótica: campos abertos, roupas brancas, cantos, rituais, comida compartilhada, símbolos por toda parte. Existe uma sensação constante de que tudo ali tem um propósito, cada gesto, cada silêncio e cada olhar. E é exatamente isso que torna a experiência inquietante, porque conforme os dias passam, Dani percebe que aquela cultura não é só diferente, ela é precisa, organizada, coletiva e profundamente convincente. Enquanto os amigos de Christian tratam tudo como curiosidade, alguns com arrogância, outros com ironia, Dani vai sendo atravessada por algo que ela não encontra no mundo normal: acolhimento. Um tipo de atenção que parece entender a dor dela sem que ela precise explicar. Midsommar é ao mesmo tempo um filme sobre viagem e sobre luto, sobre um casal, sobre observar uma cultura estranha e perceber que, na verdade, a cultura estranha pode ser a nossa, a que finge que está tudo bem, que manda ser forte, que sofre em particular e sangra em silêncio. E sem entrar em spoilers, o filme vai escalando em um clima de ritual inevitável, onde o que parece folclore vai ganhando peso e o que parecia apenas tradição começa a revelar um preço, porque naquele lugar tudo tem sentido, inclusive a dor. Eu tive a oportunidade de assistir Hereditário nos cinemas. Foi um filmaço, uma baita experiência, um filme bastante diferente do horror tradicional também, uma assinatura original desse diretor Ari Aster. Então, não é mistério para ninguém que quando anunciaram a vinda de Midsommar, as expectativas é normal que elas fiquem elevadas, né? E eu confesso para vocês que quando eu assisti Midsommar pela primeira vez, eu me senti bastante frustrado. Mas parando para pensar, durante aquele período, eu não tenho certeza se eu gostei ou desgostei do filme. Foi uma sensação diferente, uma mistura de sentimentos. Talvez a frustração por ele não ser similar ao Hereditário, porque ele realmente caminha para outros destinos, né, para outro tipo de narrativa. É um outro formato mesmo, né, de terror. Mas é isso que é interessante do Ari Aster. Ele consegue contar histórias de terror de formas diferentes. Então, pensando bem hoje, foi ótimo esse filme não se parecer com o Hereditário. Ele caminha com as próprias pernas. E reassistindo o filme, para ver esse vídeo agora, né, para fazer esse vídeo, deve ter sido a 4ª vez que eu assisto esse filme de fato. Porque tem tanto detalhe, tanta riqueza de simbolismos, tantas metáforas. O filme fala sobre tantas coisas ao mesmo tempo sem se perder, né? Então ele tem uma história própria, mas que ela tem muitas referências aqui dentro que fazem com que ela fique cada vez mais rica. E é interessante você ver novamente o filme e perceber que hoje, o filme que me pareceu na época ruim, na minha opinião, é um filme ainda melhor do que o filme Hereditário. Então, a partir de agora,
que você já sabe a sinopse do filme, faço um convite para você. Caso você já tenha assistido ao filme, fica aqui comigo que agora a gente vai contar a história inteira, destrinchando alguns detalhes, curiosidades, simbolismos, referências, detalhes que talvez você tenha deixado passar, e isso, claro, com muito spoiler. Mas caso você não tenha visto esse filme, peço que pare o vídeo agora, assista o filme, é um filmão, é uma excelente experiência. Depois volta aqui para a gente conversar aqui nos comentários e fazer com que essa comunidade continue crescendo. Caso você é novo aqui nesse canal, peço que sinta-se em casa, se inscreva no canal, deixe seu like se estiver gostando desse vídeo. E se você já está pronto, então pega seu baldinho de pipoca, seu refrigerante, seu suco e vem comigo. O primeiro frame do filme é uma espécie de pintura, uma imagem que basicamente conta toda a história do filme. Ali ela já está cheia de detalhes que contam tudo o que vai acontecer no filme. Então, na primeira vez que você assiste o filme, lógico, você não tem como prever a narrativa, né? Mas aqui ele já conta eventos que vão acontecer no decorrer do filme. É uma pintura que também explora o evento sazonal, né? Do inverno, o outono, primavera e o verão, né? O verão com um desfecho ali daquele sol radiante, com um sorriso bem macabro, na minha opinião, mas ali já tem alguns elementos que a gente vai destrinchar mais pro final do vídeo, tá? É bem interessante porque várias referências durante o filme são apresentadas para o espectador numa espécie de fábula, como se a gente estivesse vendo um material educativo sobre um folclore de uma outra cultura. Você percebe os traços, os desenhos meio escandinavos, né, nos traços das pinturas que aparecem, tanto nesse frame quanto no decorrer do filme. E como esse primeiro frame já nos revela, o filme começa mesmo num inverno bem denso, melancólico, mostrando umas paisagens bonitas, assim, de árvores e florestas cobertas pela neve, uma iluminação precária por conta do inverno mesmo, deixando aquele clima mais opressor, né? E de repente uma música meio que tocando de fundo, como se fosse uma música ancestral num idioma desconhecido, não é no idioma inglês, né? E de repente a música é interrompida bruscamente por um toque de telefone. Esse toque de telefone repete umas 2, 3 vezes e vai dando meio que um close numa casa. A ligação não é atendida, cai na caixa postal e a voz falando, você ligou para a família X, né, e deixe seu recado. Aí entra a voz da personagem Danny, falando, oi mãe, oi pai, tô tentando contato com vocês, mas ninguém atende. Eu tentei contato ali com a minha irmã também, que também não tá atendendo, então eu fiquei preocupado, eu não sei se vocês brigaram. E nesse tempo em que ela tá falando essas coisas, a câmera vai deslizando de lado, meio que mostrando o aparelho ali que recebe a chamada eletrônica, né? E vai deslizando, mostrando fotos da família, o pai, a mãe, a Danny com a irmã, em momentos descontraídos, assim, né? Aí a câmera vai deslizando, é de noite, né, então tá um escuro no ambiente, aí mostra o pai e a mãe dela deitados, dormindo, né, e uma foto na cabeceira do lado da mãe, assim, uma foto da Danny, com uma espécie de coroa de flores bem atrás, assim, né, que é bastante simbólico. No decorrer do filme você vai pegar essas pistas, mas mostra ali, ninguém atende, eles estão dormindo, e ninguém atendeu o telefone, mas ela deixou a mensagem na caixa postal pedindo para que eles retornassem. A preocupação da Danny é super legítima, né? Aparentemente, a Terry, a irmã dela, passa por alguns problemas psicológicos e aparentemente a última mensagem que ela mandou via e-mail para Danny é a seguinte: eu não posso mais lidar com tudo isso. Tudo está muito sombrio. Eu vou partir. Mamãe e papai também. Adeus. E tu olha na expressão da Danny assim, é uma espécie de sensação de quem tá segurando para não desabar, ao mesmo tempo que tá muito preocupada e ao mesmo tempo que ela tá com medo do que essa mensagem da irmã quer dizer. Ela liga pro Christian, que é o seu namorado, no qual atende meio que de má vontade, assim, ele, pela ligação, pelo fato de não mostrar o rosto dele só, filmar o rosto dela ali, escondendo as lágrimas, tentando lidar com aquela situação ali meio que o mais natural possível, até meio que pra não criar uma barriga no relacionamento ali, né, um empecilho. Ela pergunta, e aí, o que tá fazendo? Ele fala, tô aqui com uns amigos, tal, vamos pedir uma pizza e tal. Ela pergunta, tu tá afim de sair depois, então? Dele, né, dá aquela desconversada, dá uma pergunta sobre o que ela quer falar, daí pergunta se é sobre a irmã dela, ela diz que sim. E ele fala, mas não deve ser nada, tua irmã, tu sabe como ela é, eu acho que ela fala demais, né, e sempre exagera. Ela fala, não é bem assim, né? Ela é bipolar, né? Então a mensagem que ela mandou ali pra mim é bastante preocupante. E ele fala, não, tudo bem, então, beleza, eu vou até aí te ver. Mas é
uma má vontade. Tu vê que esse relacionamento, assim, tá super, super corroído, assim. Aí você não sabe o que aconteceu até então. Se houve traição de parte de algum deles, ou se esse amor deles já não existe mais, estão só vivendo por conveniência, não é falado. Então fica um clima bem esquisito. E o tempo todo fica aquela sensação pro espectador que tu tá vendo algo que você não deveria estar vendo. É como se, não sei se você já passou por algum tipo de situação assim, mas a sensação é bem parecida. Como se você tivesse numa festa com seus amigos e aquele casal de amigos acaba discutindo na tua frente, fica aquele climão, aquele momento meio que desconfortável, que ninguém sabe o que falar, você meio que olha pra baixo, dá aquela disfarçada. Você fica com essa mesma sensação. Tudo por conta de momentos muito bem construídos aqui, né? Muito bem interpretados, silêncios importantes nos momentos certos e os diálogos muito bem escritos, bem afiados, que são muito naturais, não parecem um relacionamento artificial cinematográfico. Parece um casal ali que tu conhece mesmo e é bem desconfortável. E tu não sabe quem que tá certo, quem que tá errado nesse relacionamento. Por que ele tá tão distante? Por que ele tá lá falando com os amigos dele num bar que ele quer terminar com ela e não sabe como? Qual que é a razão disso? O que aconteceu para ele querer tomar essa decisão, né? E por que ele não fala logo pra ela em vez de ficar empurrando esse relacionamento? É bem desconfortável esse momento. Só que ele vai piorar. Antes do Christian receber uma ligação chocante da Dani, ele tá ali com os meninos conversando sobre uma viagem que eles vão fazer pra Suécia. Aparentemente vai só esses amigos. E o amigo, o tal do Peel, que ele é... Eu não sei se fala Peel, Pel, Pelé, eu não sei como é que fala, porque ele é da Suécia, né? E ele tá falando que eles vão fazer de fato essa viagem ali pra Suécia, pra uma região específica onde ele foi criado. E aí eles estão ali conversando, meio que descontraídos, falando desse relacionamento que não vai pra frente. Aí vem uma garçonete, meio que dá uma flertada com o Christian, e o amigo dele lá vai lá e fala, viu? Olha, se você quisesse, podia estar engravidando essa moça aí, né? E não, tá aí nesse relacionamento preso. Aí, num tom de brincadeira, o Pel fala assim, né? Pel. Às vezes eu vou falar o nome dele e pode ser que sou errado todas as vezes que eu fale, tá? Mas é porque realmente é um nome diferente. E ele fala assim, calma lá, né? Calma lá. Você tem que se lembrar de todas as garotas que você pode engravidar lá na Suécia, né? E ele fala num tom de brincadeira, mas isso aqui tem um peso tão importante que vocês não têm ideia, cara. Enfim, eles pagam a conta ali e ele vai encontrar a Dani. Cara, esse momento é difícil de descrever, mas eu vou tentar descrever aqui com palavras o quão pesado e quanto que ele carrega o tom de toda a carga dramática da personagem Dani. A Dani liga pro Christian e quando ele atende, a Dani tá desesperada do outro lado, chorando, gritando, não, num desespero, fica, o que tá acontecendo? E bem nessa hora já corta um frame para um corpo de bombeiros desligando um carro que tá parado numa garagem e a trilha sonora parece que são violinos com som distorcido, assim, ela vai crescendo, deixando o momento todo tenso e desconfortável e vai nos mostrando aos poucos o que tá acontecendo e o porquê da Dani ligar para ele tão desesperada. A Terry, a irmã da Dani, ela trancou os pais dela no quarto deles enquanto eles dormiam, né? Eles não sabiam que estavam presos, né? Ela foi até a garagem, foi até o carro, ligou o carro, botou mangueiras ligadas ao carburador do carro, né, o cano de escape, e levou até a porta do quarto deles e vedou uma fita, levou a mangueira até ela na própria boca, prendeu no rosto e ela asfixiou a si mesma e os pais com o dióxido de carbono ali, né, com a fumaça que sai do carro, tirando a vida de todos eles. Cara, essa cena, ela é visualmente muito forte, muito chocante, assim. O aspecto que a irmã dela fica ali, né, de ter tirado a própria vida, dos pais mortos também. Já corta pra uma outra cena da Dani chorando desesperada no colo do Christian. Vou tentar deixar esse framezinho aqui para vocês verem da interpretação. Esse é o primeiro papel de relevância na carreira da Florence Pugh, que interpreta a Dani. Daqui pra frente, depois desse filme aqui, a guria deslanchou assim, ó, em tudo quanto é filme top, assim, de renomada, atriz de calibre altíssimo, tá? E ela começou aqui, nesse filme. E nessa cena aqui já é uma das provas do quão boa essa guria é na interpretação. Como ela... Meu cara... Sério, tu fica com um nó na garganta de ver a cena. É muito intenso, muito chocante, assim. Eu não consigo nem expressar que tipo de reação
eu teria, né, se presenciasse algo desse tipo, assim, cara, é desumano e é absurdo o que essa guria consegue interpretar aqui nessa hora, tá? A entrega dela aqui é absurda, cara. É incrível mesmo. Aí a cena aproxima dela ali chorando nos braços do Christian, a câmera vai saindo pela janela, neve e mudança de estação. Não estamos mais no inverno, então passou algum tempo. Lógico que a Dani ainda carrega esse luto, mas aparentemente já passaram tempo suficiente para aquela melancolia sair dos ombros dela de forma tão visual, né? A viagem que ele faria com os amigos, né, que o Christian faria com os amigos, não era do conhecimento da Dani. Um dos amigos ali num rolê na casa deles, ali acaba soltando da viagem, ela se mostra tipo assim, não tava sabendo. Não, mas tá tudo bem, tá tudo certo, só achei estranho tu não ter me contado. Ele, não, eu ia contar. Ficou um climão muito esquisito. Mas, para não ficar tão esquisito, ele pergunta, se quiser ir com a gente, bora. E os amigos ficam tipo, não é possível, cara. Não é possível que tu vai levar essa guria com a gente. Eles com certeza não querem a presença dela ali. Eles querem farra, eles querem literalmente ir pra putaria, pra fazer bagunça. Mas ele não tem coragem de terminar o relacionamento com ela. Eu até entendo, né, esse lado, tipo, ele é um personagem bem cuzão, assim, sabe? Ele é bem escroto com ela. Em vários momentos, assim, você percebe que ele é um babaca. Ele é um babaca. Só que eu até entendo esse lado dele agora. Ele queria ter terminado antes, mas depois dessa tragédia familiar, não faria tanto sentido assim. Talvez ele tivesse medo da reação dela com o término, né? Mas ele é bem covarde. No decorrer do filme você percebe isso também. Mas quem não parece tão infeliz, né, com esse rolê da Dani ir junto pra Suécia, é o Pelé. ele até fica contente. Ele fala, não, você vai gostar lá, é bem legal, tudo mais. Ele fala que ele é de lá, que ele também é órfão, ele diz pra ela, né, tipo, até meio que mexe numa ferida que não deveria, mas ele logo consola ela, tá, enfim, vambora. Enfim, a viagem tá marcada e eles, de fato, vão pra Suécia. É legal já a forma que o diretor escolhe de nos mostrar que agora o mundo da Dani e também dessas pessoas envolvidas no rolê vai mudar os ares, vai mudar de eixo, digamos assim, né, porque o carro indo em direção ao local onde vai acontecer o tal do evento, o tal do Midsommar, que é o solstício de verão, né? Vai filmando o carro por cima e a câmera vai girando, vai ficando meio que de cabeça para baixo, assim. É uma forma visual muito legal. Não é original, porque vários filmes fazem esse recurso, mas eu acho interessante para nos mostrar que agora as coisas vão mudar, o negócio vai virar. E a gente fica pensando, vai virar para quê? Para melhor, para pior? O que vai acontecer de agora em diante? Então eles chegam na Suécia, de fato, chegam em Harga, que é um nome fictício ali da vila, onde eles se encontram, e pensa num lugar bonito, gente. Pô, que lugar lindo, ensolarado, campos verdes, flores. As pessoas que os acolhem, que os recebem, usam trajes brancos, limpos, parece uma espécie de uniforme, assim. À primeira vista que você olha, pensa, parece um lugar, um retiro religioso, assim, né? Mas eles são tão bem recebidos, tão bem acolhidos. Eles não são os únicos turistas ali, tem outro casal britânico que chega ali também. E logo que eles são recebidos, eles já recebem doses de shots de algumas bebidas que possuem alguns alucinógenos. Então o Pel toma, o Christian, a Dani, todos eles tomam ali. Eles sentam no gramado, embaixo de umas árvores, e já começam a ter algumas visões bem interessantes, digamos assim, né? O solo, as árvores, tudo parece pulsar, tudo parece respirar. A Dani mesmo bate umas brisas bem estranhas, ela bota a mão na grama, parece que a grama começa a fluir através da mão dela. É uma pira meio doida, só que também dá uma bad trip nela aqui, né? Ela dá meio que uma surtada de leve, mas ela dá uma surtada ali, porque como ela ainda tá com aquele luto recente, bate um sentimento esquisito. Ela sai ali correndo de perto dos amigos, vai até um banheiro. Nesse banheiro ela se olha no espelho, leva um susto com uma aparentemente visão que ela teve no reflexo, como se a irmã dela estivesse atrás dela, um vulto muito rápido. A gente sabe que são sequelas ali do uso desses alucinógenos que eles estão consumindo, né? Mas aos poucos eles vão meio que se integrando ali no vilarejo, conhecendo um pouco da forma que eles vivem, a questão de como eles se alimentam em comunidade, como que eles separam as atividades. É tudo muito festivo de fato, né? Eles estão ali para realizar um festival que acontece de anos em anos, especificamente ali, com algumas cerimônias bem específicas, bem estipuladas, que a gente vai
receber as regras, as informações através do Peele. É o cara que vai meio que contando pra galera ali o que tá acontecendo, como que funciona. E é um aconchego visual, assim, né? Porque a gente olha para aquilo, a gente fica com aquela sensação de leveza, de conforto. O filme não constrói essas cenas de forma que você fique desconfiado, que você olha pelos cantos, vê se não tem ninguém espreitando. E isso que é o diferencial desse filme. Porque as coisas bizarras que vão acontecer aqui são literalmente durante a luz do dia. Porque não anoitece nesse período do ano. Você vai ver eles indo dormir 11 da noite com o sol estourando lá em cima ainda. Tanto que no lugar onde eles dormem, né, que é uma espécie de celeiro enorme, bem bonito, com várias pinturas e simbolismos ali, eles têm que dormir meio que coletivo, camas lado a lado e tal, e precisa fechar tudo com cortinas e tudo mais, porque senão não tem escuridão o tempo todo, aquela luz sendo jogada nos nossos personagens. O Peele fala que ali em Harga as pessoas dividem a vida humana de 18 em 18 anos. Ali do 0 aos 18, a gente está lidando com a infância do ser humano, né? Dos 18 aos 36, a gente está falando da juventude. Dos 36 aos 54, é a parte da maturidade das pessoas. E dos 54 anos aos 72, que representam ali o inverno, digamos assim, né? Porque cada ciclo desse representa uma estação, aqui chega o fim da vida. E bem nessa hora que a gente se pergunta, tá, beleza, quando chega aos 72, o que acontece? É onde a gente tem uma das cenas mais chocantes do filme, que é uma cena totalmente inesperada. O pessoal se agrupa perto de um rochedo, onde no topo desse rochedo tem uma runa com símbolos nórdicos, assim, e o pessoal tá num cântico, fazendo todo um ritual bonito, luz do dia, tudo ensolarado, e tem um casal de pessoas bem velhinhas, que provavelmente chegaram ali aos 72 anos. Eles eram meio que os líderes daquela comunidade. E do nada, a mulher chega bem na beira do penhasco, aí tu já viu o clima de tensão surgindo ali nos turistas, né? E ela se joga. Pô! Morre, do nada. Nessa hora, o choque toma todo mundo que tá ali dos turistas. Christian, Danny, seus amigos, aquele casal dos britânicos, eles ficam chocados e desesperados. Mas piora, porque daí o senhorzinho, líder lá do grupo, também se joga. Só que ele se joga meio que errado, assim, ele meio que pula em pé mesmo, e ele cai. É muito alto, gente. Ai, é muito alto. Ele pula e cai em pé. Aí ele quebra as pernas, mas não morre. Ai, que agonia. Ele fica ali agonizando. E, bizarro, tá? Todo mundo ali, aquela comunidade, começa a meio que emular o sofrimento dele, como se uma espécie de empatia coletiva, todo mundo sofrendo junto. Bizarro. Tu fica, o que tá acontecendo? Do nada chega um cidadão com uma espécie de marreta feita de madeira na ponta assim e termina de matar o senhorzinho numa cena tenebrosa, assim. Ele esmaga a cabeça do cara sem nenhum pudor, efeitos práticos aqui maravilhosos e ao mesmo tempo macabros, bizarro. Gente, é bizarra essa cena. E maravilhosa, né? Porque pra quem gosta de filme de terror, isso é um prato cheio, né, cara? E tu não tá esperando isso, sabe? Tu tá esperando bizarrice, mas o grau de violência do nada escalonou muito rápido, assim, do nada, totalmente inesperado. E funciona, é um choque que funciona, não só pro espectador, mas como pros personagens ali. Uma senhora meio que de um escalão alto aí da comunidade vem tentar conversar com aquele casal britânico, fala, calma gente, isso é normal, sempre que chega aos 72 anos é o fim da vida, a pessoa já cumpriu a meta de vida dela, agora ela tem que voltar, devolver o seu corpo pra natureza. E eles, não, isso é uma barbaridade, isso é um absurdo, a gente vai embora e tal. E eles ficam muito irados, né? E a mulher leva esse cara para um outro lado para tentar acalmar ele, e a moça vai para dentro da casinha deles, onde eles estavam se instalando para ficar, pega a mala dela, não, vou embora. E quando ela tá saindo para procurar o namorado, um outro senhor vem falar com ela assim, não, mas tá tudo bem, eu entendo, eu peço desculpa se vocês não estavam preparados para isso, mas faz parte da nossa cultura e tal. Não, eu só quero ir embora, onde é que tá meu marido? Não, mas ele já foi pra estação de trem, eles já levaram ele. Como assim foi sem mim? Não, ele já foi, quer ajuda? Aí ela sai de cena, corta a cena e volta a mostrar o Christian conversando com a Danny, a galera meio que em choque e tal, mas ele, do jeito dele tentando meio que acalmar ela, a gente escuta um grito feminino de fundo, passa meio sutil e fica por isso. E a história vai avançando. Enquanto a Danny tá fazendo as malas dela com o intuito de também pegar as coisas e ir embora, o Peele senta do lado dela e conversa. Fala pra ela que é muito importante a presença dela ali pra ele,
que ele entende a dor dela. Ele, pô, é um cara super empático e bom de lábia, tá? Porque ele é muito persuasivo. Ele não é um cara super invasivo, super opressor, autoritário. Ele usa muito bem sua gentileza e sua doçura para seduzir os pensamentos da Dany e convencê-la de ficar ali. Porque ele consegue florear aquilo que eles acabaram de presenciar como se fosse a coisa mais normal do mundo, e pra eles aquilo ali já é o esperado. Ele fala assim que quando chegar a vez dele, ele também sabe o que vai acontecer, tá tudo certo, que ela não precisa se chocar e se apavorar com isso. Mas ele falou assim, eu te entendo, eu entendo que além de você estar vendo isso que você viu, pelo que você tá, sabe, ele meio que muda o jogo. Ele tenta fazer com que ela só está tão chocada assim por conta do luto que ela tá sentindo, por conta da perda dela, e ela chora e se emociona. A interpretação dela aqui é muito, muito boa, mas ele a convence de ficar. E nesse meio tempo, o Christian e o Josh, que estavam preparando um trabalho ali para o doutorado deles, o Josh estava muito convicto de que ele queria fazer o trabalho dele de doutorado sobre aquela comunidade, sobre aquela cultura. E o Christian ainda não sabia muito bem o que ele queria fazer da vida, mas ele resolveu, eu vou fazer também. Cara, o Josh fica putaço com o Christian. Pô, tá roubando minha ideia, não sei o que. Eu falei, não, a ideia não é tua. Tu teve essa ideia, mas eu também, estando aqui, quero fazer também. Bom, e não tem muito como o Josh argumentar, né? Você não tem como controlar o trabalho que a outra pessoa vai fazer, mas ele acusa como se fosse um plágio. Ou ele toma aquilo pra ele e fala assim, então beleza, mas o meu vai ser melhor. E fica essa picuinha entre eles bem esquisita, assim, sabe? Os preparativos pro tal evento Midsommar, que vai acontecer ainda, estão acontecendo, né? Você vê membros da comunidade preparando comidas, decorando uma espécie de um templo, que ele é meio um celeiro triangular amarelo. Estão preparando tudo bonitinho, com todo cuidado. Cerimônias vão acontecendo, danças, música, comida. E nesse meio tempo, o Simon e a Connie, que são aqueles personagens que é aquele casal britânico que estavam indignados com o ritual inicial que eles viram, eles não apareceram mais no filme. E a gente escutou aquele grito estranho lá e não se foi mais falado nisso. E acontecem coisas individuais aqui com alguns personagens, por exemplo, o Josh, que é um cara super ambicioso, que queria fazer aquele doutorado sobre o local. Ele é muito intrometido. Porque em determinado momento do filme, ele pede para olhar uma espécie de livro que eles têm num templo, e um senhorzinho ali, líder da comunidade, mostra com todo o maior prazer. Não, aqui ó, esse livro é sobre isso, a gente tem algumas crenças, enfim, ele vai explicando bastante sobre a cultura dele ali, né? Inclusive ele fala também sobre a importância de trazer pessoas novas ali para cerimônias, porque eles precisam de sangue novo para fazer com que a comunidade continue crescendo, porque existe sim relações incestuosas que acontecem ali que não é saudável para novas gerações, digamos assim. E nisso apresenta para nós um personagem que ele tem uma espécie de deformidade no rosto, parece uma doença de nascença mesmo, justamente uma consequência desse relacionamento de sangues iguais, né, de tipo de irmãos ou algo desse tipo. Mas para eles é muito importante porque esse corpo corrompido, digamos assim, ele serve meio que como oráculo da comunidade. Então, tudo que ele tem de sonhos, visões, ele registra em desenhos muito esquisitos ali nesse livro, e aquilo ali meio que rege todo o cronograma do vilarejo. E o Josh ele fica achando estranho, pô, eles deixam toda essa responsabilidade nas mãos de uma pessoa que tem algum problema psicológico, é isso mesmo? E, enfim, ele queria registrar com fotos aquele livro, e o líder falou que não podia. Na manhã seguinte, tá rolando ali a galera, né, festejando, normal, tal, e ainda nem chegou o tal do dia. Aí a gente tem aquele amigo Mark, que ele é um merdeiro. É aquele cara que só quer saber de besteira, de bebê, de bagunça, fica ali olhando as menininhas. É um cara sem noção, cara. Ele é muito sem noção. Ele é típico aquela pessoa que ele representa o estrangeiro que menospreza a cultura onde ele está se inserindo ali, né? Ele tá sendo bem acolhido, bem recebido, mas ele não tá muito aí para as regras daquela comunidade. Tanto que ele vai por uma hora lá fazer um xixi no mato, e ele vai lá e resolve mijar em cima de uma árvore que era um lugar sagrado ali para aquela comunidade. O cara que pega ele no flagra mijando, cara, o cara fica virado num demônio, assim. O cara fica possuído, vai para cima dele, briga com ele, xinga ele, a galera meio que afasta e tal. Mas toda a comunidade fica muito revoltada com o Mark. Tem uma cena que eles estão sentados, inclusive, naquela mesa comunitária para comer e tal. E ele tá meio cabisbaixo, assim, por ter levado aquele esporro na frente de todo mundo. E ele olha pra frente e tem um cara lá olhando pra ele assim, sério, assim. Parece que o cara quer matar ele a qualquer momento. Assim, e é tensa essa cena. Uma moça vem
cutuca ele por trás assim, e fala, me acompanha e tal. E ele já vai todo faceiro, né? Achando que vai molhar o biscoito, sei lá o que ele acha que ele vai fazer, né? Vai todo faceirão, assim. E esse ator é muito bom, né? É o William Poulter, ele é muito bom. E ele some, e ele não é mais visto durante o filme, a gente vai voltar nele depois. Numa certa noite, o Josh, que é metido, ele quer voltar naquele templo, ele vai lá escondido, com o celular dele, e começa a fotografar o livro. Ele sabia que aquilo ali era proibido. Do nada, ele é pego de surpresa por uma pessoa que tá ali no escuro, só vê uma silhueta. Ele tenta meio que se justificar, mas ele leva uma marretada na cabeça. Caído no chão, tendo uma espécie de convulsão, quase morrendo, ele olha e tem uma pessoa usando o rosto do Mark como se fosse vestindo a pele dele, a pele do rosto do Mark, assim. Cara, que bizarro. Que é isso? E o cara finaliza o Josh. Sobrando agora, do elenco que chegou ali, apenas o Christian e a Dani. Porque o Josh morreu, agora a gente sabe que o Mark morreu também. O Pel também é do elenco ali principal, mas ele é da comunidade, então a gente começa a pensar aqui, porra, esse cara tá trazendo essa galera pra um abate, né? Não é possível não é possível que ele não sabia que essas pessoas fariam esse tipo de coisa, né? Pô, eles esfolaram vivo o Mark e arrancaram a pele dele. Que isso, cara? E onde tá o casal britânico lá? Que é o Josh e a Connie. Onde é que eles foram levados? Meu Deus, é todo mundo morrendo. E o filme vai se aproximando, então, do rolê do Midsommar. E aqui vai só acontecendo coisas bizarras, gente. Cara, é uma cena bizarra, mais bizarra atrás da outra acontecendo aqui, tá? Vai rolar uma dança num mastro, assim, todo florido, com várias mulheres, para selecionar quem seria a rainha de maio. É como se fosse uma tradição do evento para escolher uma mulher, a última que sobrasse de pé, uma dança intensa, onde elas ficam pulando, festejando e girando ao redor do mastro. E a que ficasse de pé por último seria a rainha de maio. E nesse paralelo, enquanto a Dani tá ali dançando, e depois de ter tomado uns negócios meio alucinógenos, é bem interessante aqui, porque ela não sabe falar sueco. E aqui o diretor escolheu por não deixar legendas mesmo, porque a mulher tá falando com ela em sueco, ela entende, nós não, mas essa sensação de confusão, de não entendimento, é transmitida para nós como espectadores, e eu acho isso bem interessante. E paralelo a isso, o Christian, que já estava de olhos numa menina chamada Maya, uma menina ruiva, de olhos claros, bem novinha, que, inclusive... Ai, cara, tem uma cena muito constrangedora aqui, né? Que ela meio que faz um ritual, que é mostrado durante o filme através de pinturas, tecidos pintados, assim, meio que vão contando coisas. É muito interessante essa forma de mostrar elementos de coisas que vão ou que estão acontecendo durante o filme através das pinturas. Mostra uma certa fórmula mágica, uma espécie de poção do amor que envolve, vamos lá, sangue de menstruação e pelo pubiano dela. Ela faz essa porçãozinha, digamos assim, do amor pra ele, e serve sem ele saber, obviamente. Mas é interessante que na hora que eles estão lá jantando, comendo, antes mesmo dele ser chamado por ela, todo mundo tá com um copo de suco meio que de laranja, assim, amarelinha a bebida, né? E a dele é a que mais tá puxando pro vermelho, só o dele. Mas é bem sutil, mas o diretor nos mostra, tá ali. Então ele é o único que vai beber essa poção aí. E ele fica realmente dopado, ela leva ele pra um lugar. Cara, eu vou descrever isso aqui com bastante respeito a essa cultura bizarra aqui, tá? Mas vamos lá. Ele é levado e uma das pessoas da liderança ali da vila fala que a Maya já está preparada para cruzar com ele. E eles são levados para uma espécie de templo ali também, onde eles têm relação sexual. Super explícito o momento ali. Uma mulherada pelada ao redor, formando um círculo ao redor deles ali. E no momento em que eles estão fazendo sexo, e ela vai tendo prazer, a menina, porque aparentemente ela tá perdendo a virgindade dela, todas as mulheres ali também começam a sentir prazer naquela hora. Um momento constrangedor, embaraçoso, mas ao mesmo tempo super intrigante, porque no momento tu acha engraçado, mas depois fica desconfortável, e de repente tu pensa, cara, elas estão sentindo prazer junto com ela. É literal? Ou é simbólico? Ou é uma empatia coletiva? É resultado da droga? Fica um negócio meio estranho. A Dani, paralelo a isso, lá dançando, ganha. Ela é considerada a rainha de maio. E quando ela vai lá contar isso pro Christian, ela flagra o momento super constrangedor lá dele transando com a Maya. Ela entra ela quebra, né? Ela começa a chorar, desesperada, aquela sensação de traição, de uma mistura de sentimentos,
É o luto, é o desamparo, ela tá num lugar totalmente isolada do mundo, longe de casa, não tem mais família, o namorado traiu ela, tá perdidaça, e tudo que resta pra ela é desabar. E ela chora e chora. E tem algumas moças com ela que dançaram com ela lá fora, que se aproximam dela nesse momento, um espelho daquela cena que, num ambiente interno onde ele tá transando com a Maia, aquelas mulheres estão tendo orgasmos e sentindo prazer, ali, toda a dor e sofrimento da Dani é compartilhado com aquelas mulheres de uma forma tão legítima, porque elas choram. Parece que elas sentem a mesma dor e o mesmo desespero dela, assim, um momento bem intenso, porque ao mesmo tempo que ela tá chorando, desesperada, ela tá confusa, olhando para aquelas mulheres imitando ela, e ela não sabe o que sentir, ela continua chorando num desespero, num momento super intenso. E depois que o Christian termina o ato dele ali, que ele tá meio que sob influência da droga também, mas com certeza não é por isso que ele foi lá, ele era bem sem vergonha mesmo. E ele sai correndo peladinho ali, com a bundinha de fora, ele vai procurar roupas, né? Ele acaba entrando num rancho. E nesse rancho que ele entra, aí ele vê onde estava o Simon. Como é que eu vou explicar pra vocês? Ele tá pendurado pelos braços e pelas pernas no alto do celeiro, assim, do rancho, com as costas e costelas abertas, numa espécie de ritual que é conhecido para quem já assistiu a série Vikings ou para quem entende um pouquinho da cultura nórdica, eles chamam de águia de sangue. Eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês entenderem, que é o paralelo com as imagens que eu vou deixar do próprio filme, tá? Mas que é onde eles abrem as costelas da pessoa ainda viva e deixam os pulmões para fora. Então mostra bem sutil o pulmão do Simon ainda se mexendo. Então ele ainda está vivo, provavelmente em muita agonia, quase morrendo já. E com umas flores no lugar dos olhos, assim, uma cena muito macabra. E lembra que eu falei pra vocês que o filme não apela para sustos baratos e não usa de recursos de escuridão, de trevas. É um gore explícito na luz do dia. Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa horrorosa e macabra que eles fizeram com o Simon, ainda tem os charminhos da luz do dia entrando, da florzinha nos olhos, entende? É uma coisa... É um outro patamar do bizarro. É um macabro diferente, sabe? É um negócio muito, muito massa, porque é diferente, cara. Tu não vê isso em todos os filmes de terror. O que é acostumado ver é gente estraçalhada com sangue melado, escorrendo de sujeira. E ali é um negócio meio limpo, ao mesmo tempo que é um gore violento, né? Tu arregaçar as costelas de alguém, botar os pulmões pra fora. Cara, é nojento, pesadíssimo, violento, mas ao mesmo tempo ele te choca de uma outra forma. E isso que é diferente desse filme, cara. É muito massa. E lógico, o Christian se desespera, se apavora, e na hora que ele tá saindo ali, alguém vai lá e assopra meio que um pó paralisante nele. E ele é pego. Cara, o destino desse cara aqui não vai ser bom. O Christian tá paralisadíssimo. Depois eles empurram ele numa espécie de cadeira de roda lá pra fora, onde a Dani já está sendo coroada com uma roupa, parece um arbusto gigante de flores, assim. Flor pra caramba, só vê o rostinho dela e as mãozinhas, assim, o resto é tudo flores, assim. Mas ela tá num torpor, é como se ela tivesse quebrado a mente dela ali, sabe? É difícil de expressar, porque não tem como dizer que ela está consciente do que tá acontecendo ali, como se ela estivesse vivendo num torpor. E alguém vai lá e explica que pro ritual que eles sempre fazem, né, do evento, precisariam sacrificar 9 pessoas. E dessas 9 pessoas, 4 já foram sacrificadas. E eles precisam dar 4 pessoas também da comunidade deles e mais uma por escolha da rainha. Olha só, vamos lá, vamos ver se vocês acompanham comigo. 4 foram os 2 amigos da Dani e do Christian, né, ali que seria o Josh e o Mark. Tem o casal Simon e a Connie, no qual formam os 4. Cara, nessa cena ele fala assim, 2 aqui da nossa comunidade também já foram, e dá um close, ele traz umas pessoas meio que empalhadas, um negócio meio bizarro, cara, bizarro. E 2 que se voluntariaram. Beleza, eles se colocam ali na frente. E agora, a nossa rainha de maio precisa escolher alguém. Adivinha que ela escolhe? Ele mesmo. Christian, paralisado, é levado, ele é escolhido por ela, obviamente, e ele é levado junto com todos os outros para dentro daquele celeiro amarelo que estavam preparando desde o começo do filme, que a gente ainda não sabia quais eram as intenções, né? Cara, eles tinham mostrado no começo do filme um urso pardo dentro de uma gaiola. Aparece ali, ele aparece em algumas pinturas, que depois a gente vai voltar sobre isso. Esse urso morreu, né? Eles mataram ele, estriparam ele, né? Tiraram os órgãos, as vísceras dele, e eles colocam o Christian dentro desse urso, como se fosse uma fantasia de urso. Ele continua paralisado. Essa cena, toda essa construção da galera
tem as pessoas mortas, né? Então tu vê eles carregando num carrinho de mão o corpo do Mark lá empalhado, com o chapéu meio que de bobo da corte, levando... Cara, eles vão levando todo mundo que eles mataram e vão organizando lá dentro. No meio do celeiro, o Christian vestido de urso, e em cada canto os dois caras que se voluntariaram. Eles tomam um remédio, um pra dor e um pra não sentir medo, enfim, mas enfim. É cheio de feno lá dentro, palha, né? Está com fogo com a galera lá dentro, fecham a porta, e é isso. O fogo consome todo aquele templo, destruição total daquele templo, com todo mundo lá dentro. O ritual foi concluído, o sacrifício foi concluído, com as dores da galera que tá gritando lá de dentro, porque tem 2 caras que ainda estavam vivos lá, né? Queimando vivo. Toda a comunidade fica em torpor gritando junto, como se estivessem sentindo aquela dor junto. A Dani também, aí todo mundo fica com aquela... É como se agora ela fizesse parte daquela comunidade que acolheu. A comunidade acolheu ela como ninguém acolheu antes. O namorado dela não sabia nem a data do aniversário dela, gente. Aí quando ele lembrou do aniversário, ela tentou fazer um bolinho. Aí ele tenta acender com uma vela, a vela não acendia. Pô, bem óbvio que isso ali é algo bem simbólico, né? Ele não conseguia mais fazer a chama, né, da paixão deles ali e reacender, bem interessante. Mas tu vê que agora ela tem uma conexão muito forte ali com Harga. E tu não sabe se aquela expressão dela, aquele sorriso no final dela de ver aquilo, o fogo consumindo tudo, é porque agora ela abraçou a insanidade, ou se agora ela realmente se sente completa, que agora ela tem de fato uma família. E o filme acaba assim. É muita coisa pra absorver, cara. Mas vamos lá. Midsommar é frequentemente vendido como terror de culto, mas ele funciona ainda mais como terror emocional. A comunidade é assustadora sim, mas o que torna a Dani vulnerável a ela é outra coisa, a falta de amparo no mundo de fora. Antes da Suécia, Dani já estava vivendo um tipo de horror social, o horror de sofrer e perceber que as pessoas ao redor tratam sua dor como um incômodo logístico. Christian não é um vilão clássico, ele é pior, ele é o tanto faz. A passividade dele vira crueldade por omissão, e o filme é impiedoso ao mostrar isso. A comunidade ganha força porque oferece aquilo que Dani não tem: estrutura emocional, pertencimento, ritual para dar forma à dor. O monstro, então, não é só o que a comunidade faz, é o fato de que aquilo funciona para ela. O terror tradicional usa sombra para esconder, Midsommar usa luz para expor. A luz constante passa uma mensagem de aqui não existe segredo. Só que é isso uma mentira elegante, porque existe segredo sim, só que ele não está escondido visualmente, ele está escondido moralmente. O filme te coloca num estado estranho, você enxerga tudo, mas não entende tudo. E isso é exatamente como estar numa cultura onde você não domina as regras. Você vê o gesto, mas não vê o código. As roupas brancas, as coroas, as comidas, os cantos, a simetria e os quadros decorativos criam uma sensação de ordem. O filme usa essa ordem para te incomodar, porque quando tudo é perfeitamente organizado, a violência deixa de parecer explosão e vira procedimento. O terror aqui não é algo que deu errado. Tudo está dando certo, só que para eles. Um dos detalhes mais fortes e fáceis de passar batido numa primeira assistida é o como a comunidade imita a dor e o prazer dos outros, como se emoções fossem compartilhadas em rede. Isso tem 2 efeitos. Acolhimento radical, Dani não sofre sozinha. Eles choram com ela, eles respiram com ela, eles sentem com ela. E também pode olhar para um controle radical. Quando a comunidade sente por você, ela também passa a decidir o que a sua dor significa e qual é o remédio. Carinho e manipulação na mesma colher. E o filme quer que você sinta os 2 ao mesmo tempo, porque é assim que se entra num culto. Não é pelo medo, é pela necessidade. Dani começa o filme fragmentada. Ela pede desculpas por existir, por ligar, por chorar, por precisar. Ela é uma pessoa vivendo em modo não quero incomodar. A jornada dela é terrível, porque não é só uma viagem física, é uma troca de pele. O que a comunidade oferece é uma narrativa pronta para a dor dela. Você não é um peso, você é escolhida e você pertence. E isso é sedutor de um jeito perigoso, porque dá sentido imediato para uma vida que perdeu sentido. O Christian não é só um namorado ruim, ele representa o tipo de vínculo que morre antes de acabar. Ele está ali, mas não está. Ele é presença sem presença. A comunidade percebe isso e transforma o relacionamento em um material ritualístico. E aqui tem uma leitura afiada. Dani não perde apenas a família, ela perde também a esperança de ser realmente vista por Christian. E o filme constrói a ideia de que, para Dani, o término normal não seria o suficiente. Ela precisa de um fim absoluto, quase mítico, para encerrar o ciclo. A pergunta que todo mundo faz no final é: Dani venceu? Dani foi destruída?
ou Dani enlouqueceu? A resposta mais honesta é sim. Ela vence, porque deixa de ser abandonada emocionalmente, agora ela é centro, é rainha e é validada. Ela é destruída, porque esse pertencimento cobra um preço. Ela aceita o mundo deles e o método deles. Ela enlouquece, ou talvez só se reconfigure, porque o luto muda o cérebro, muda o corpo, muda a identidade. E o filme coloca isso em forma de ritual. O sorriso final funciona como um curto-circuito moral. Você entende por que ela sorri e ao mesmo tempo percebe que o que aconteceu é horrível. É um sorriso de agora parou de doer, misturado com o que eu me tornei para isso parar. E é aí que Ari Aster te dá o golpe. Ele faz você sentir alívio numa cena que deveria ser só desespero, porque o filme não quer que você apenas julgue Dani, ele quer que você se pergunte qual seria a sua fome emocional e quem poderia alimentá-la. Tem umas pistas visuais aqui que eu acho muito interessantes. Os murais e pinturas no vilarejo não são decoração, eles antecipam eventos como um spoiler folclórico. A coreografia social, todo mundo se move como se estivesse seguindo um script. Isso cria a sensação de destino inevitável. A natureza é como um personagem, campo aberto, vento, respiração, sons, o ambiente parece conspirar com o ritual. O contraste emocional, quanto mais bonito o cenário, mais grotesco o que está acontecendo. E isso é proposital, é a tese do filme. Midsommar não é só um filme de terror, é uma obra que praticamente te conta tudo antes de acontecer, mas em linguagem simbólica, pictórica, folclórica e emocional. É um filme que funciona como um ritual cinematográfico. Se você prestar atenção nos símbolos, já sabe o final. O problema é que o filme te hipnotiza para você não perceber. Logo na abertura, Midsommar revela sua essência de forma quase cruel. A pintura inicial mostra toda a narrativa do filme, do começo ao fim. Não é só estética, é profecia visual. O filme inteiro já está ali, como um mural folclórico que você só entende depois. A tragédia de Dani, o suicídio da irmã, o assassinato dos pais por monóxido de carbono, não é apenas um choque dramático. É o batismo da personagem na dor absoluta, o momento em que ela se torna emocionalmente moldável. E o filme já crava o seu destino com pistas visuais. No quarto de Dani, há uma pintura de John Bauer mostrando uma mulher com uma coroa de flores, praticamente uma prévia dela como rainha de maio. As plantas morrendo no quarto representam sua vida emocional em decomposição. Em contraste, Maya é sempre cercada de flores vivas. Ela pertence ao ciclo da comunidade. Dani ainda não. Ou seja, Dani começa o filme como terra arrasada e termina como colheita. Um dos símbolos mais geniais do filme é a estrutura inspirada em Mágico de Oz. A estrada de tijolos amarelos vira campos de flores amarelas, guiando o grupo até Harga. A viagem é literalmente uma jornada iniciática. Os personagens refletem os arquétipos do conto. Christian é o leão covarde, incapaz de ter coragem para terminar o relacionamento. Mark é o espantalho, literalmente recheado de palha no final. Josh é o homem de lata, puramente racional, acadêmico, sem empatia emocional. Dani, é claro, é Dorothy, só que, ao invés de voltar para casa, ela decide ficar no pesadelo. Tem também um easter egg delicioso para cinéfilos, né? O padrão de lençol no quarto da Dani replica o carpete do Hotel Overlook no filme Iluminado. Você já tinha reparado isso? Não é só uma referência nerd, é a Ari Aster dizendo, este filme também é sobre trauma familiar e loucura herdada, só que à luz do sol. As runas não são decoração, elas narram a história em código. Algumas runas representam fertilidade, colheita, luto e compreensão. No final, Christian é encontrado próximo da runa que simboliza a luz da compreensão, o momento em que Dani finalmente entende o relacionamento e o encerra. É quase cruel, de tão literal. O Atestupan, que é o ritual dos anciões se jogando do penhasco, vem de lendas nórdicas. A ideia é simples e perturbadora. A vida é um ciclo e a velhice é um fardo para a comunidade. Não é morte, é logística cultural. O número 9 estrutura tudo, inspirado na mitologia de Odin. O festival ocorre a cada 90 anos. Dura 9 dias. Midsommar tem 9 letras. A vida é dividida em ciclos de 9 em 9 anos. No final, 9 sacrifícios humanos são oferecidos. É uma matemática ritualística. O terror aqui não é caos, é organização divina. Christian é colocado dentro de um urso antes de ser queimado. O urso simboliza força bruta, animalidade, mas também prisão simbólica. A mensagem é clara. Christian era o urso que aprisionava Dani emocionalmente. E agora ele é literalmente uma carcaça. O relacionamento vira objeto ritual e o término vira sacrifício. No roteiro original, Ari Aster descreve o sorriso como uma alegria conhecida apenas pelos loucos. É libertação? Sim. É horror? Também. É insanidade? Provavelmente. Mas acima de tudo, é catarse. A destruição do templo é comparada pelo próprio diretor ao queimar uma caixa de lembranças de um relacionamento tóxico. Dani não apenas termina, ela ritualiza o fim, transforma a dor em mito. E a frase mais assustadora do filme não é dita em voz alta.
ela finalmente encontrou um lugar onde sua dor faz sentido. A comunidade incentiva a vinda de estrangeiros para evitar endogamia. O personagem Ruben, que é o oráculo deformado, é resultado direto dessa consanguinidade. Ou seja, os visitantes não são turistas. Eles são material genético e sacrifício programado. Pell não é só simpático, ele é o recrutador. Existe muito material aqui sobre esse filme na internet que eu acho sensacionais. Por exemplo, pistas de coisas que estão acontecendo. Por exemplo, aquela hora em que a Dany está indo para receber ali a coroa, digamos assim, né, de Rainha de Maio. Ela tem a visão dos pais dela, que já estavam mortos, eles aparecem perto dela, assim, como se fossem, não fantasmas, mas é uma espécie de visão de aprovação, como se eles estivessem aprovando aquilo que está acontecendo com ela. E mais distante, lá atrás, no bosque, tem uma silhueta que parece o rosto da irmã dela com aquela máscara, né, com o tubo de quando ela cometeu lá o suicídio com o monóxido de carbono, né? Então, são pequenos detalhes que a gente vai percebendo que a conexão da Dany vai acontecendo gradualmente, na mesma medida que o relacionamento dela com Christian vai se desfazendo. Cada vez mais que eles criam essa distância entre eles, mais ela se conecta literalmente com aquele lugar. Então aquelas vezes que ela se olha e os pés dela estão crescendo matinhos, a mãozinha dela sai a graminha quando ela toca, assim. Então é como se fosse uma forma do filme nos mostrar que a conexão com ela ali, com esse lugar, com Harga, não é apenas uma conexão simbólica, é uma conexão literal, porque agora pertence àquela comunidade. E ela se sente acolhida ali. Mesmo que tudo seja orquestrado para que ela seja a Rainha de Maio, para que provavelmente ela se relacione com o Pell em algum momento, para que eles tenham filhos e deem sequência a essas gerações de pessoas dessa comunidade, tudo muito bem orquestrado. Mas é muito louco pensar que ela abraça esse destino dela, porque ela opta por abraçar isso, porque ou ela morre, que provavelmente é o que aconteceria com ela, ou ela volta viva para a comunidade, para a cidade dela. Vamos supor que ela não morresse ali e ela voltasse para a vida dela. O que tem lá fora esperando por ela? Ela não tem mais família. Ela não tem nada lá. Agora, Harga é tudo que ela tem. Então é bastante complexo esse final, porque você fica, ela tá tendo um final feliz? Ou ela tá tendo um final ruim, um destino terrível, mas que ela não sabe que é um final terrível? Qual que é a opinião de vocês? Para mim, eu acho que ela só aceitou o destino dela e não pesou as consequências. Ela só aceitou, porque não tinha mais nada a perder. Essa é a minha visão. E a de vocês. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Caso tenham gostado, peço que deixem o seu like. Compartilhem esse vídeo com aquela pessoa que não entendeu esse filme e gostaria de entender. Deixei alguma pista de fora, alguma mensagem oculta, algum simbolismo, algo que tenha deixado passar batido aqui. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva, caso goste desse tipo de conteúdo que a gente posta aqui semanalmente. Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo, obrigado pela sua audiência, um beijo e até mais.